Escuta. Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do Escuta, o podcast do Leia. Vou chamar meu parceiro aqui para a gente dar início ao nosso segundo programa. E aí, Bernardo, já tá na escuta? Ei, Laura, tô aqui de casa, pronto para mais uma. A gente ficou super feliz com a recepção do nosso programa de estreia, né, Bernardo? Diz que teve gente até da Alemanha e dos Estados Unidos ouvindo a gente. Que privilégio! Foi muito bom poder falar sobre o direito à comunicação por meio da experiência prática das nossas entrevistadas. Também foi legal demais poder apresentar o Leia para todo mundo que estava ouvindo a gente, contar um pouco da nossa história e tudo mais. Foi muito massa mesmo, Laura. E quem tiver perdido, pode ouvir com calma depois. Pode também acessar nossa plataforma www.leia.org.br. Dando uma passeada por lá, já vai conseguir entender um pouco de todo o nosso trabalho com a comunicação ambiental. E por falar em meio ambiente, vamos contar sobre o nosso tema da vez, né? Hoje a gente vai trazer um assunto super importante: a situação dos catadores e catadoras de materiais recicláveis nesse período tão delicado de isolamento social e de suspensão da coleta seletiva na maioria das cidades, né? Com um recorte na cidade de Belo Horizonte, a gente foi atrás desses profissionais para conhecer o universo dos catadores, entender a forma como a pandemia afetou o cotidiano desses trabalhadores e por que eles são tão importantes. O Escuta foi ouvir dois convidados muito especiais, que também nos ajudaram a relembrar o quanto é essencial que eu e você aí que está escutando a gente, e o Bernardo e todo mundo, que a gente se envolva na busca por um mundo com menos lixo. Vamos lá? Então solta a vinheta. Conheça. Sabe aquele papel de bala que amassamos e jogamos fora sem nem pensar? E o copo de plástico do liquidificador quebrado que vai para o lixo, misturado com restos de comida, com garrafas e embalagens de alimentos? Bernardo, não tá fácil não. No churrasco do fim de semana ainda tem sempre aquele tio que usa a lata de cerveja ou a long neck para colocar o chiclete mastigado, a guimba de cigarro, o caroço de azeitona. Quem acha que a única responsabilidade do cidadão com o lixo é fechar o saco e colocar na calçada, tá muito enganado. Essa cultura deveria ter sido abandonada desde 2010, quando foi aprovada a Política Nacional de Resíduos Sólidos. Pois é, Laura. Desde que a lei foi aprovada, nós, cidadãos, passamos a ter responsabilidade compartilhada na gestão do lixo. É lei. Temos que cumprir. Mas qual é a nossa parte? De acordo com o artigo 30 da Lei da Política Nacional de Resíduos Sólidos, cabe ao cidadão fazer a separação e o acondicionamento adequados dos resíduos de seu domicílio, e assim permitir que esses materiais sejam reutilizados. Ao poder público, ficou a obrigação de dar tratamento e disposição final adequados aos rejeitos que não podem ser reciclados. E para o setor privado, a regra é clara: as empresas são obrigadas a estruturar circuitos de logística reversa. O que isso significa, Laura? Significa que as empresas têm que coletar e restituir para a destinação correta aquele material que não pode sequer ser misturado ao resíduo comum. Por exemplo, embalagem de agrotóxicos, pilhas e baterias, pneus, óleos lubrificantes, lâmpadas, produtos eletrônicos e seus componentes, entre outros. Isso vale para os fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. É obrigação, é lei e é para cumprir. Mas não basta cobrar dos outros se a gente mesmo não faz o dever de casa. Como saber diferenciar o que é aproveitável daquilo que deve ser descartado? Como fazer a separação corretamente e não pôr a perder o esforço feito de boa vontade? Porque se misturou embalagens e papéis junto com o lixo da cozinha e do banheiro, acabou. Não serve para reciclagem e vai parar nos aterros e lixões. E onde entra o catador nessa história? Escuta aí. Monitore. Cada brasileiro gera cerca de 1 quilo de lixo por dia. Segundo os dados disponíveis, mais recentes, 91% da população tem acesso ao serviço de coleta domiciliar indiferenciada, ou seja, de lixo misturado recolhido na porta de casa. Só 4% dos resíduos coletados são disponibilizados de maneira adequada para reciclagem, e isso é uma tristeza. Pois é, pessoal.
Esses números só não são ainda piores devido à ação dos catadores e catadoras de materiais recicláveis, sejam os organizados em cooperativas e associações, sejam os informais. Segundo dados do Compromisso Empresarial pela Reciclagem, nada menos que 90% de todo o material reciclável que chega à indústria vem pelas mãos dos catadores. A atuação deles é crucial para mitigar os impactos do lixo produzido diariamente nos grandes centros urbanos. A catação protege do descarte inadequado no meio ambiente e poupa os recursos naturais. E o principal, gera renda, dignidade e reconhecimento para centenas de milhares de pessoas. 800 mil pessoas vivem da catação no Brasil, dos quais cerca de 30% estão organizados em cooperativas e associações. Pois é, Bernardo, a vida desses trabalhadores, que nunca foi fácil, ficou bem mais complicada com a pandemia, porque com ela vieram as recomendações da Organização Mundial de Saúde. Para proteger a população e evitar um colapso no sistema público de saúde, uma série de medidas de isolamento e distanciamento social tiveram que ser adotadas. Seguindo a orientação do Ministério da Saúde, centenas de prefeituras em todo o Brasil suspenderam o serviço de coleta seletiva como medida de precaução contra a Covid-19. Afinal, embalagens de materiais como plástico e papelão são meios de propagação do novo coronavírus. A Prefeitura de Belo Horizonte, por exemplo, suspendeu a coleta seletiva no dia 23 de março de 2020. O recolhimento porta a porta e a entrega voluntária dos materiais nos pontos de apoio foram interrompidos. Para você ter uma ideia, antes da Covid-19, BH coletava diariamente 2.100 toneladas de resíduos sólidos urbanos, que dá para encher 300 caminhões de lixo todo dia. Segundo a Superintendência de Limpeza Urbana, 35% desses resíduos tinham potencial para reciclagem. Antes da suspensão da coleta seletiva, BH recolhia 608 toneladas de materiais recicláveis por mês, principalmente papel, metal, vidro e plástico, dos quais 470 toneladas vinham da coleta porta a porta e outras 138 toneladas dos equipamentos de entrega voluntária. É muita coisa, né? Sem a coleta seletiva, o volume recolhido por cooperativas e associações foi quase a zero. E a renda dos trabalhadores também. Os galpões estão completamente vazios. E o salário, ó. Isso significa que todo esse material, que poderia ser reaproveitado na reciclagem, possibilitando o sustento dessas famílias, agora vai direto para um lugar chamado Central de Tratamento de Resíduos Macaúbas, localizado em Sabará, na região metropolitana de Belo Horizonte. Lá, ele é misturado ao rejeito e inutilizado. Então, todo o material que poderia ter sido reciclado vai para um limbo e a gente nunca mais vai poder reaproveitar. Nós do Leia fomos ouvir especialistas e catadores para entender a situação vivida por essas pessoas e seus familiares nesse momento de pandemia. Como eles estão se virando para sobreviver? Qual a perspectiva dos catadores daqui por diante? A pandemia vai mudar a forma como lidamos com os nossos resíduos? E o catador informal? Como que está a vida dele? Cido Gonçalves é diretor de projetos do Instituto de Referência em Resíduos de Contagem, na Grande BH. Ele deu um depoimento para o jornalista Diogo de Castro, da nossa equipe aqui do Leia. O Cido trabalha no segmento há 2 décadas e participou da criação de grande parte das políticas públicas ligadas ao tema em Minas Gerais. Conta pra gente como que a pandemia atingiu o segmento, Cido, diz aí. As prefeituras, em geral, até por orientação do Ministério de Saúde, fizeram a suspensão do serviço de coleta seletiva, mas sem nenhum tempo de fazer qualquer trabalho de atendimento, de discussão e de organização dos segmentos para a constituição de uma alternativa. Então, os catadores, assim como a maioria da população, foram pegos de surpresa, né, e tiveram que erradicar o trabalho da catação, principalmente os organizados, da noite para o dia. A maioria foram portaria das prefeituras, tendo como orientação o Ministério da Saúde. Como o serviço é de gestão dentro desse tripé aí do Pacto Federativo, isso cabe aos municípios. Então, com a orientação do Ministério da Saúde, os municípios criaram portaria e, dentre os serviços que foram suspensos,
O da coleta seletiva, não da coleta convencional, também foi um dos serviços que foram suspensos. E os catadores foram pegos assim de surpresa, tiveram que paralisar suas atividades. Aonde eles tinham já uma parceria mais efetiva com as prefeituras, no caso aqui de Contagem, por exemplo, houve toda uma solicitação por parte da prefeitura que o nosso instituto assegurasse o acompanhamento das organizações de catadores, dando a eles condições mínimas de sobrevivência. Nós fizemos aqui em Contagem, por exemplo, uma parceria com o projeto Transformar Contagem, que buscou instituir uma relação de parceria com o setor privado, com o setor empresarial, e nós conseguimos instituir um programa de assistência aos catadores por meio de cestas básicas, num primeiro momento. Tá. Em seguida, nós asseguramos o cadastramento de todos os catadores dentro desse programa emergencial do governo federal. Os catadores que já estavam participando de algum programa assistencial por meio do cadastro único, que é o CAD único, eles necessariamente já foram inseridos. Os que não tinham sido aprovados no CAD único, nós inserimos, conseguimos aprovar e eles estão recebendo essa ajuda emergencial do governo federal de R$600, o que não cobre, de fato, as demandas do conjunto dos catadores, que é uma grande maioria dos que se organizaram, não tem casa própria, pagam aluguel, às vezes tem problema de saúde, tem que atender a família nesse sentido, criança, idade escolar também na escola. Então, quer dizer, isso remediou para não cair nessa situação de indigência, não é? Agora, o que a gente observa no contexto da catação é que a grande maioria dos catadores do país e de Minas Gerais estão voltando quase que à condição de origem, né? Que é quase que de indigência no contexto urbano. E isso eu acho que é grave, porque os catadores, nesses últimos anos, conseguiram se organizar, a sociedade começou a perceber a relevância da atuação deles, tinha uma parceria muito efetiva entre o gerador, que é o domicílio, a sociedade, e o catador, e isso promoveu a cidadania desse segmento. Então, é necessário que, nesse momento, a gente fique atento a essa realidade para evitar que haja um retrocesso nessa categoria, principalmente em relação àqueles que se organizaram. Porque nós temos ainda uma quantidade relevante de catadores que ainda continuam na situação de catação de rua. Isso a gente não tem nenhuma avaliação mais objetiva do que de fato está acontecendo. E dos catadores que continuam numa situação de informalidade, catando aí nos lixões que ainda tem no estado de Minas Gerais e no Brasil. Você percebeu que existem dois tipos de catadores, não é? Quem organizou-se em cooperativas e associações trabalha em condições adequadas e tem registro em carteira. Também recolhe impostos e tem custos fixos, como qualquer empresário. Os informais são geralmente aqueles que vivem como população de rua. Sabe aquele catador puxando um carrinho que todo mundo já viu pelas cidades? Muitas vezes, eles preferem coletar por conta própria e vender para ferro-velhos e pequenos atravessadores. Se não bastassem as condições precárias de trabalho, eles se encontram duplamente vulneráveis nesse momento. Por um lado, estão fora da rede de assistência do poder público. De outro, estão expostos à pandemia, uma vez que a maioria não tem informação nem equipamentos de proteção individual necessários. E para piorar, Bernardo, o Cido explicou para a gente que os preços dos materiais recicláveis desabaram com a pandemia. Como a indústria de transformação reduziu o ritmo, a demanda por materiais que seriam reutilizados também caiu. Pois é, Laura. E com a coleta seletiva interrompida, o material sumiu da praça. Ou seja, o catador de rua que continua trabalhando em meia pandemia, sem auxílio emergencial do governo nem proteção, está tendo mais dificuldade de encontrar algo aproveitável. Quando ele vai vender o que conseguiu catar, o preço dos materiais caiu à metade. Escuta essa. Numa situação como essa, em que o setor de transformação, quer dizer, a indústria de transformação reduziu a sua capacidade ou a sua demanda em função das paralisações, esse mercado ficou muito cruel. Então, por exemplo, nós fizemos um estudo de mercado da região sudeste, e em outubro, a média do conjunto dos materiais comercializados pelos catadores era de 91 centavos. Hoje, essa média caiu para 45.
Então, o impacto ele é violento também. Eles têm que produzir praticamente o dobro para vender pela metade do preço que eles estavam vendendo até o mês de fevereiro. Vou te dar o exemplo da garrafa PET, por exemplo. O PET, até a pandemia, se vendia em torno de R$ 1,80. Hoje, você consegue, no máximo, R$ 1 por quilo desse material comercializado. Os catadores informais, o que a gente observa, até nós estamos fazendo um trabalho de abordagem aqui em Belo Horizonte, que eles estão trabalhando 2 vezes mais e ganhando a metade do que ganhava até então. Então, a situação, até então, ela é alarmante. Sem nenhum tipo de proteção e muitas vezes, quando eles chegam até os pequenos atravessadores que eles vendiam, os caras estão fechando. Eles estão fechando as portas. Parou de girar então, o mercado. Eles têm que andar muito mais para vender uma quantidade muito maior de material por um preço 50% menor. E sabe o que é pior, gente? Em 2011 foi criado o programa Bolsa Reciclagem, regulamentado pelo governo de Minas Gerais em 2012. É uma política de Estado e não de governo, e prevê o pagamento de incentivo financeiro aos catadores pela prestação de serviços ambientais, conforme as diretrizes da Política Estadual de Resíduos Sólidos. O programa não só reconhece formalmente o catador como agente ambiental, como incentiva que os trabalhadores se organizem, pois só aqueles organizados em cooperativas e associações estão aptos a receber o auxílio. Isso incentiva a formalização do segmento, e isso é muito importante. É mesmo, Laura. Mas, infelizmente, o Bolsa Reciclagem, que poderia assegurar aos catadores uma renda básica nesse momento difícil, não tem sido pago. E já faz muito tempo que o governo não remunera os trabalhadores pelos serviços já prestados. Segundo as associações de catadores, o governo anterior, de Fernando Pimentel, do PT, ficou praticamente 4 anos sem remunerar o trabalho dos catadores. É lei, é direito, é obrigação do Estado. O governo atual tem quitados atrasados, mas segundo o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais Recicláveis, o total dos benefícios devidos é de R$ 6 milhões. Seriam beneficiadas 3.220 famílias, distribuídas por 154 instituições. Isso ia fazer muita diferença, né, Bernardo? E o Ministério Público de Minas Gerais oficiou ao governador Romeu Zema, do Partido Novo, solicitando que o Estado, que passa por uma grave crise financeira, utilize receitas provenientes de infrações ambientais para quitar as parcelas em aberto da Bolsa Reciclagem. A gente procurou o governo de Minas para saber quando que o Estado iria regularizar a situação. Mas, acreditem, em pleno século XXI, o governo de Minas não respondeu à reportagem do Leia. Oi? E o direito à informação de interesse público, senhor governador Zema? Onde que fica? Escuta aí a bronca do Cido. O Bolsa Reciclagem, para mim, ele é uma política pública que Minas Gerais instituiu, que trouxe um modelo muito interessante. Primeiro, que é o reconhecimento formal da relevância dos trabalhos dos catadores de materiais recicláveis em relação a evitar o dano ambiental. Então, a gente observa o seguinte, que desde a implantação do Bolsa Reciclagem até o momento atual, o Estado de Minas Gerais, ele tem dados muito mais objetivos em relação a esse dano evitado, através da coleta, triagem e a recolocação dessa matéria-prima no mercado. Mas, infelizmente, o governo que antecedeu aí o governo atual, ele ficou praticamente 4 anos sem remunerar as organizações de catadores, não é? E o que a gente sabe é que o atual governo ele pagou 2 trimestres do ano de 2017, o último trimestre de 2017 e o primeiro trimestre de 2018, mas ainda continua sem condição de remunerar, apesar de entender a relevância dessa remuneração. Até porque o Estado está muito sem recurso financeiro, mas está suspenso atualmente o pagamento do Bolsa Reciclagem. O governo anterior, só uma pergunta, parou de pagar por quê? Justificou que não tinha verba ou, enfim, não era prioridade? Eu acho que é muito essa questão, eu acho que foi muito pela ausência de reconhecimento da relevância do trabalho.
o que isso foi banido, porque o Estado começou a perceber que a remuneração do Bolsa Reciclagem, além de criar um sistema de incentivo para os catadores organizados, ele acabou sendo um instrumento muito adequado para o governo avaliar a eficiência do serviço de coleta seletiva em relação a evitar dano ambiental. Uhum. E o atual governo ele retoma essa percepção e criou um incentivo, mas atualmente falta recurso. Entendi. E voltou com incentivo, mas falta recurso para isso. Mas tem pelo menos uma promessa de assim que, enfim, tem uma promessa, inclusive, de o atual governo, inclusive, assumiu um compromisso com as organizações de catadores. Eu participei, inclusive, de uma conversa há pouco tempo com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, onde eles avaliam não só a relevância da remuneração, mas a relevância dessa política, porque ela cria um incentivo ao monitoramento dos dados por parte do Estado, né? O Estado tem dado mais objetivo em relação, inclusive, à capacidade dessas organizações de poder evitar o dano, do que elas colocam efetivamente no mercado da reciclagem na região sudeste e a relevância disso em relação, por exemplo, ao aspecto econômico desse segmento por meio das suas organizações. Uhum. Então, e a política, ela traz uma coisa muito interessante que é, por exemplo, o que a política define? 90% do valor que o Estado repassa tem que ir para o bolso do trabalhador. Só 10% pode ficar para a gestão dos empreendimentos. Então, a política do Bolsa Reciclagem, ela cria também um incentivo aos catadores organizados a se organizarem e a produzirem com mais eficiência essa matéria-prima e colocá-la com mais objetividade através da emissão, da formalização desse mercado na indústria de reciclagem. Uhum. É uma política perfeita. O Estado, eu acho que ele foi infeliz quando ele, na verdade, interrompeu esse procedimento. E quais são as expectativas dos catadores para a retomada da atividade? Com o crescimento do número de casos confirmados e de mortes pela Covid-19, as medidas de isolamento social, bem como as medidas de precauções, como a suspensão de coleta seletiva, podem perdurar muito mais tempo. O que vai acontecer daqui para frente? Ou vai continuar tudo do mesmo jeito? Diz aí, Cido. Acho que a primeira questão, ela diz respeito à saúde desse trabalhador. Então, tem o dado mais objetivo que a gente tem, e até a nossa retomada aqui está com base nele, é de que o risco de contaminação mais grave é em relação ao segmento do plástico, que o vírus pode durar até 72 horas, em relação ao papel, 48 horas. Então, o que a gente está... Primeiro é isso, nós temos que pensar que os catadores que levaram anos na história para ter o reconhecimento, eles têm que ter, de fato, nesse reconhecimento agora, o direito de utilização dos equipamentos de proteção para preservar a sua saúde. Claro. Então, isso a gente, precisa de considerar. É preciso que os governos, primeiro, entendam a relevância de uma coleta seletiva. Segundo, que esses governos dê a esses trabalhadores condição de continuarem ou de retornarem às suas atividades, né, utilizando os equipamentos de proteção individual, para que tenha a sua vida e a sua saúde física preservada, e que eles possam ter subsídios necessários dos governos municipais para assegurarem esse equilíbrio no retorno da atividade. Porque alguns municípios já estão liberando para esse retorno. E aqui o modelo que nós estamos tentando para a Contagem, agora hoje até estou aqui em função de uma reunião que a gente está fazendo com a equipe gestora do Serviço Municipal de Coleta Seletiva. Primeiro nós vamos fazer o sistema de coletar isso de maneira mecanizada, isso vai ficar descansando por 72 horas dentro dos galpões de catadores, após 72 horas a equipe de triadores vem para triar esse material com todos os equipamentos de proteção individual, assegurando a eles, enfim, essa prevenção à saúde de cada um. Nós precisamos de entender o seguinte, nenhum trabalhador quer permanecer assistido pelo Estado brasileiro ou pela sociedade. A dignidade nossa só vem quando a gente tem a oportunidade de exercer uma profissão e dela a gente tem a nossa remuneração.
Então, acho que o primeiro passo é a gente pensar isso. Como é que eu posso assegurar o retorno desses trabalhadores, assumindo um compromisso de, a partir do meu domicílio, preservar a saúde desse trabalhador? Acho que a primeira questão é separar os materiais recicláveis dos equipamentos que nós utilizamos de prevenção ao vírus. Nem de longe eu posso colocar uma máscara, por exemplo, misturada aos materiais recicláveis. Eu acho que primeiro é essa consciência que nós precisamos de ter. Né? Separar o seco do molhado, com o cuidado de não deixar nada de contaminante fazer parte dessa minha separação, a não ser o risco já evidenciado pela forma em que eu manuseio isso dentro do meu domicílio. Mas essa prevenção na ponta o catador vai fazer, ele vai descansar por 72 horas. Então eu diminuí o risco da contaminação no meu domicílio, no meu processo de separação. Segundo, é eu cobrar dos governos o retorno da coleta seletiva, dando a responsabilidade de cada ente envolvido. Cabe ao governo educar a sociedade para fazer a separação correta no seu domicílio, porque ele tem que ser responsabilizado pelo resíduo que ele gera, na quantidade que ele gera. E o que ele precisa de fazer para isso? Apenas ter o cuidado de não tratar tudo como se fosse lixo. É separar o lixo daquilo que não é lixo e dispor corretamente para que o governo, através do serviço de limpeza urbana e através dos catadores, faça a retirada correta. E terceiro, eu acho que é isso, cobrar dos produtores de embalagem que nos acordos setoriais assegure o direito dos catadores que dão o destino correto a todas as embalagens recicláveis geradas nesse país. Portanto, quem gera ela tem que também ser responsabilizado nesse sentido. Como a lei manda, né? A lei manda fazer isso. Como a lei manda. Eu acho que é fazer valer agora a responsabilidade compartilhada. Mas é cada segmento assumindo o seu papel nessa história. Não adianta o setor privado continuar produzindo embalagem, exigindo que as prefeituras façam a coleta disso com os catadores, sem que eles assumam nenhum ônus por isso. Então, esse cuidado precisa de se ter. O acordo setorial precisa de fazer parcerias efetivas com os governos municipais para que eles possam ter condições objetivas de ressarcir os catadores pelo serviço. Agora, não adianta ficar querendo que as prefeituras retirem recursos da saúde, da educação, da assistência social para cumprir um papel que cabe ao setor produtor assumir financeiramente, economicamente, em relação ao tratamento e à destinação final. Você tem que assumir uma postura cidadã de cobrar com que o Estado, em parceria com o setor privado, assegure o serviço de coleta seletiva com a inclusão produtiva desse segmento, que há mais de 100 anos presta um serviço relevante à sociedade e que, na sua grande maioria, ainda vivem abandonados como se fosse o lixo gerado pela sociedade. São sujeitos que prestam um trabalho relevante, esse trabalho preserva a vida do planeta e a vida de todos nós. Portanto, nós temos que assumir uma nova postura em relação à geração e ao tratamento que a gente tem que dar aos resíduos e a essas pessoas que fazem disso esse instrumento de preservação da vida. Agora que a gente já conhece um pouco mais da situação vivida por catadores e catadoras de materiais recicláveis, há motivos para se ter esperança no futuro, Laura? Tem sim, Bernardo. Escuta essa florzinha aqui e me diz se a gente não tem grandes motivos para ter esperança. Manda aí. Minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. Flor, minha flor, flor, vem cá. Flor, minha flor, laia, laia, laia. Cleide Maria Santos, a Florzinha para os íntimos, entrou para a catação no ano de 2010, quando conheceu de perto o trabalho da Cooperativa de Materiais Recicláveis da Pampulha, a Comarp, de Belo Horizonte. Depois disso, ela não parou mais. Hoje, a Florzinha integra também a Cooperativa Central Rede Solidária dos Trabalhadores de Materiais Recicláveis de Minas, a Rede Sol, e também o Grupo Lixo Zero BH, que faz um trabalho em Belo Horizonte, mas a Rede Lixo Zero ela atua no Brasil inteiro e tem um trabalho super interessante de se conhecer.
Eu bati um papo com ela sobre a vida na catação, sustentabilidade e pandemia, mas também sobre o futuro. Quer saber o que move essas pessoas? Escuta aí. Nós temos dois ou três resíduos que o pessoal foca muito. O papelão. O papelão, a gente precisa da árvore, né, para fazer o papel. O PET, o plástico, ou seria o petróleo, e o alumínio, a bauxita. Então, a gente se tira ali, né, para 1 tonelada de papelão, são 20 árvores que são cortadas, e quando a gente consegue voltar isso para a indústria, são 20 árvores que deixam de ser cortada. E para a gente ter uma árvore no tamanho adulto, são muitos anos. Então, imagina assim, se eu consigo voltar sempre, né, se cada estado, se cada cidade, né, se apoiasse dentro dessa lógica, a gente ia evitar de cortar muitas árvores, a gente ia economizar água e energia e evitar de estar gerando gás carbono na natureza. Né, o plástico também, né, o PET, as embalagens de material de limpeza, de higiene pessoal, né, é 11 barris de petróleo que a gente vai deixar de tirar, a bauxita é o alumínio. Então, todo esse é um ciclo. Tudo aquilo que a gente volta para a cadeia produtiva através do trabalho da coleta seletiva é o que a gente deixa de tirar na natureza. Uhum. Então, realmente é o ciclo que a gente chama da sustentabilidade. Uhum. Florzinha, e como é que tá a situação de vocês todos nesse momento tão delicado, né, que a gente está vivendo, de pandemia, quarentena, coronavírus? Como que vocês estão lidando com isso? Bom, nós estamos parados, as cooperativas de BH, nós estamos parados desde 21 de março, onde nós decidimos, a prefeitura falou que ia suspender a coleta seletiva, então automaticamente, se não tem o material para nós trabalharmos, né, então nós estamos parados, né. No período de abril, nós tivemos apoio com alguns parceiros, alguns nos doaram cestas básicas, nós tivemos um parceiro que nos doou um valor em dinheiro durante 2 meses, e pela prefeitura nós conseguimos fazer um cadastro para receber o auxílio de uma cesta. Né? Alguns catadores conseguiram acessar o auxílio emergencial, outros não. Então, assim, a situação está muito delicada, porque a gente está tendo auxílio do alimento, mas a gente tem o nosso gasto com água, com luz, com outras despesas que estão afetando muito nós, os catadores, porque a gente tem esse trabalho, a gente não tem, assim, uma outra renda à parte de algumas pessoas. Então, está muito difícil. Para muitos catadores, está muito difícil esse período da pandemia. As pessoas estão tendo que contar com a solidariedade, né, de campanhas, de parcerias, de gente que valoriza o trabalho de vocês, né, e que decidiu colaborar. Tem alguma, para quem está assistindo e quer colaborar, tem alguma campanha, alguma forma de chegar até vocês? Para contribuir com, seja financeiramente, seja com produto, alguma coisa assim? Tem uma campanha que está sendo feita pela ANCAT, o Movimento Nacional de Catadores, ela foi feita a nível nacional, e pode procurar no site da Rede Sol, que tem todos os dados, né? Ou no site da Rede Sol, vocês vão encontrar lá as contas, né? Não só da Rede Sol, mas como da Cato Unidos também, né, de outros grupos também, que nós temos a Pastoral, que trabalha com a população e os catadores em situação de rua, e temos o grupo que é Banho de Amor, que trabalha também com a população de rua. Então, nós estamos fazendo essa campanha, assim, para englobar todos, que a gente sabe que está numa situação muito delicada. Porque essa pandemia não afetou não somente nós, os catadores, que estamos organizados, aqueles que são os informais, aqueles que trabalham na rua também, estão muito fragilizados, estão muito afetados também durante esse período. Pois aproveitando que você falou sobre os trabalhadores informais, qual que é a diferença? Porque tem os trabalhadores cooperados, né, da catação, e tem os trabalhadores informais. Qual que é a diferença entre eles? Então, os catadores formais é aqueles que são associados numa cooperativa, igualzinho na Comarp. Nós trabalhamos lá de segunda a sexta, às vezes ao sábado. Nós temos horário, a gente chega lá às 7, vamos embora às 5. E os catadores informais é aqueles que estão na rua, né? Nós temos, por exemplo, a Asmar. A Asmar é um apoio, é um exemplo, né? Nós temos os catadores que saem, eles coletam, levam para dentro da Asmar, cada um tem o seu espaço, ele tria o seu material e ali ele deixa.
Então, o catador informal, ele trabalha no dia e no período que ele quer. Ele faz o horário dele, né? O ruim é porque alguns vendem o seu material em que a gente chama de ferro velho ou sucateiro. Então, ali, ele vende pelo preço que aquela pessoa quer pagar. Às vezes, um material que vale 50 centavos, 60 centavos, né? O sucateiro ele vai pagar 10 centavos, 15 centavos. Então, essa é a diferença do catador organizado, que é o formais, que estão dentro de uma cooperativa e associação, e os informais é os catadores de rua. Tá aí mais uma importância, né, um ponto relevante da existência das cooperativas, né, que é dar ao trabalhador a dignidade, o direito trabalhista e todas essas coisas que são super importantes, né, para a vida de qualquer cidadão. Lá na Comarp nós temos assim uma catadora, ela chama a Dona Maria, ela sai com o carrinho dela, ela coleta, ela tem um espaço dela lá dentro da Comarp, onde ela chega, ela tria e deixa o material lá, e o material dela é vendido juntamente conosco, então o material dela é valorizado no período dessa venda, que ela não vende ali para um sucateiro, então ela traz, mas ela faz o tempo dela, o período dela, e ela trabalha assim, formal, de uma forma do jeito dela. Mas ela tem a agregação do material dela junto ao da Comarp, que tem essa valorização de preço. E essa variação de preço também existe muito, né? Eu estava lendo um conteúdo outro dia que falou que estava contando que existe uma variação de quase 700%, às vezes, no preço de um material em um lugar e em outro, né? Muito. Na Catunidos, como eu te falei, no período que eu estive lá, nós começamos a fazer venda em rede. A gente pegava de todas as cooperativas e vendia num local só. E quando nós fomos fazer essa avaliação, a gente viu que todos, mesmo as cooperativas, vendendo o mesmo material no mesmo local, tinha variação de preço. Tipo assim, você faz o mesmo trabalho que eu. A gente vai vender numa loja para você, eles pagavam um valor e para mim outro, vendendo a mesma coisa. Sabe? E a gente viu, assim, como que eles valorizam, sabe? De um grupo para outro, a mesma coisa. Você entregava o mesmo PET, o mesmo tetrapack, o mesmo papelão, o mesmo alumínio e tinha desvalorização. E aí a venda em rede, que é o que a gente procura muito fazer, é porque a gente consegue chegar assim, não, é de todo mundo, então a gente quer um preço igual para todos. Porque a gente vê assim, eu ouvi uma pessoa dizendo, se você tem no seu guarda-roupa uma roupa e 6 meses você não usa, é porque você não precisa dela mais. Seja uma roupa, um sapato, um acessório. E lá a gente recebe muito. E aí, Inês falou assim, eu preciso de alguém que possa estar cuidando desse bazar, né? Que chama Veste e Reverte. E aí, aonde ela me chama... Isso, Veste e Reverte, porque né, você usou e você está revertendo novamente ao consumo, ao uso novamente. E é uma área que eu gosto de fazer, né? Nós temos um salão, e ao período, às vezes eu monto quando tem condições, ele fica montado 15 dias, né? Às vezes uma vez por semana. Aí eu faço a triagem dessas roupas, o que precisa customizar, eu vou customizando. Aí nós temos roupa, calçados, acessórios, com preços assim bem acessíveis e roupas boas, que a gente faz esse processo de triagem. Né? O artesanato é o que a gente chama agregar valor, né? A gente pega uma lata e você transforma ela, você pinta, você faz uma decoupagem, então você agrega ao valor a esse resíduo, né? O vidro. Então, isso é muito bom, porque o artesanato, além da gente trabalhar o resíduo, você trabalha a terapia também. Né? Quando eu vou para o meu espaço ali para fabricar minhas peças ali, ó, eu me descanso. O pessoal fica, e aí? Não, me deixa aqui, estou fazendo a minha terapia, que é muito bom. Igual assim, eu faço muito fuxico, eu carrego uma bolsa com linha e agulha, e no período que eu saio da minha casa até a Comarp, eu vou fazendo meus fuxicos dentro do ônibus. Não fica parada um minuto, né, Florzinha? Não pode. Como vocês puderam perceber, o universo da catação é muito mais rico que simplesmente separar e tirar materiais recicláveis. Ele diz respeito também à sociabilidade, à organização e à mobilização solidária entre os próprios catadores. Se o resíduo não serve para a reciclagem, pode servir para a compostagem, a arte, a moda, e daí para o empreendedorismo é um pulo. Já ouviu falar em loja virtual de moda feita por catadores? E aluguel de vestido de noiva? É isso mesmo, Laura? É isso mesmo, Bernardo. E tem mais. As cooperativas e associações prestam um outro serviço fundamental para a sociedade. É a educação ambiental.
Essas instituições recebem escolas, estudantes, universitários e grupos de pessoas interessados em saber como funciona essa cadeia de produção da reciclagem, que vai desde a retirada das ruas desses materiais até a preparação e o encaminhamento para a venda. É super legal, eles recebem todo mundo, visitam as pessoas que chegam, visitam os galpões, entendem como que funciona cada parte do processo. Escuta aí que a Florzinha contou um pouco para a gente. A sobra de alimentos e o do banheiro, que é automaticamente a sobra de alimentos que a gente tem trabalhado muito, que é a compostagem. Hoje nós temos o Massalas e o Inspira Lixo, né, que são 2 grupos que são parceiros do Instituto Lixo Zero BH e do INSEA também, que trabalha muito a questão da compostagem, né, que a gente pode recuperar também os resíduos, né, casca e muitos alimentos, a gente pode estar fazendo os adubos e evitar que isso também vai para o aterro. Né? E dentro de um outro trabalho que nós temos na Comarp também é o aluguel de vestidos de noiva. Né? Nós recebemos, que parceria de uma agência lá de Ouro Preto, muitos vestidos de noiva. E temos terno, roupa de dama, que é um trabalho social que nós temos também. Às vezes tem uma moça que quer casar, tem um desejo, a vontade de casar com um vestido de noiva, mas não consegue numa loja convencional. Então lá ela pode adquirir o seu vestido com preço bem acessível do mercado. Eu achei isso super legal que você me contou que acho que uma loja de Ouro Preto, né? Isso, é uma agência. Que cede, como é que chama? O nome dela eu não sei. Mas lá tá. em Ouro Preto, por ser pequeno, aí ela alugou o vestido 4 vezes, a quinta noiva já não quer usar. Então, alguns anos atrás, ela chegou a destruir esses vestidos. Ela falou, gente, não dá para fazer isso. E ela foi para a internet, eu não sei como, ela achou o telefone da Comarp e linkou essa parceria conosco. Então, ela mesmo faz lá a sua avaliação, a sua triagem e manda entregar lá na Comarp as doações dos vestidos e acessórios também. Muito boa essa ideia. Que aí vai servir para outra pessoa casar lindamente e ainda reverte para vocês um dinheiro, né? Para a cooperativa. Isso, e a gente está logo fazendo a nossa loja virtual. Nós estamos com parceria com uma maquiadora, já temos um fotógrafo, já temos algumas moças, né, as voluntárias, e a gente logo está lançando a nossa loja virtual também dos vestidos de noiva. Legal, quando estiver pronta, você pode mandar para a gente divulgar para vocês. Tá, joia. E quando vocês recebem gente na cooperativa, no galpão, escolas, empresas, como é que funciona isso? Porque aí é uma outra vertente, né? Um outro ponto que vocês trabalham, que é o da educação ambiental, super importante, né? Que a gente lá no Leia também tenta bater muito nessa tecla. Como é que é a visita? Bom, as pessoas procuram, né? Ou ligam para a prefeitura, ou vai pelo site e ligam. Eu tenho uma escola, gostaria de levar meus alunos. E aí a gente agenda o horário, né, que pode a empresa ou os alunos, a gente recebemos o ano passado Santo Agostinho, Mildinho, alunos da UFMG, e aí a gente marca e agenda o horário e o dia para poder estar recebendo essas pessoas lá no galpão, e a gente mostra todo o processo, onde fica o material, né, lá nós trabalhamos com o processo da esteira, Antônio Carlos, então eles veem como é que o material passa na esteira. Aí tem as meninas que fazem a separação, depois da separação o material ele é pesado e depois vai para a prensa, onde é prensado e depois vai para o estoque, esperando ser comercializado. Se você ainda tem dúvidas de como separar o material reciclável do rejeito descartável, nada melhor que ouvir de uma profissional algumas dicas de como separar os resíduos sem sacrifício e também a forma correta de higienizá-los e armazená-los até a passagem da coleta seletiva. Dicas de como fazer bem feito a separação do lixo. Conta pra gente como que cada um pode fazer a sua lição de casa e cumprir seu papel de cidadão na transformação dessa realidade hoje ainda tão distante do ideal. Antes tinha aquele processo das 5 cores, mas no decorrer do tempo, a prefeitura e a gestão viu que isso estava ficando muito conflitoso. Então, dentro de casa, logo aqui na minha casa, logo abaixo da minha janela da minha cozinha, eu coloquei uma caixa de papelão e tudo que vai esvaziando, eu vou jogando lá e depois eu coloco num bag onde uma cooperativa aqui perto vem em busca. Porque no meu bairro aqui em Neves não tem coleta seletiva ainda. E aí eu esvaziei uma caixinha de leite. Em vez de eu abrir a torneira, se foi no café da manhã, eu corto ele e coloco dentro da pia. Durante eu estar lavando os utensílios que eu usei no meu café da manhã, eu já estou lavando aquela caixinha de leite. Deixo escorrer
ponho dentro do saco ou da caixa, né? Uma lata de embutidos, né? Vamos dizer, um extrato de tomate. Aí também você põe lá dentro da pia, conforme você lava, você usa utensílios, escorreu, põe lá dentro. Os frascos de limpeza não precisa, de higiene pessoal não precisa mais, o que a gente pede são os frascos, né, de derivados de leite e os embutidos. Né? Igual se você abrir uma lata de sardinha, põe dentro de um saco vazio, ou seja, de arroz e açúcar, e amarra, porque fica aquela sobra de óleo também, para evitar contaminar. Se você coloca uma revista ou um caderno, de contaminar esse papel. Então é muito simples, gente, assim, é só pegar o ritmo. Quando o trem entra no sangue, você não consegue parar de fazer. Aí tem 3 meses que a gente tá com o material guardado, tá todo em quarentena, mas não tá indo nada pro lixo, pro aterro. Isso aí. Eu vi uma live do pessoal do Menos Um Lixo também, o pessoal contando de gente que está acumulando lixo, né, para esperar a coleta voltar, que está sendo uma oportunidade também de perceber quanto lixo a gente gera, né? Nossa, que é muito. E que tem só aumentado a nossa produção de e nesse período tem aumentado muito, né? Porque assim, muita gente está dentro de casa, tá todo mundo dentro de casa e fica nessa ansiedade, automaticamente estão comendo mais, entra a questão agora do frio, então a gente acaba consumindo mais. Então, assim, para quem tem espaço, a gente tem pedido mesmo que tenha um pouco de paciência, né? Que guarde o seu resíduo, né? Que quando voltar a coleta seletiva, isso vai fazer muita diferença tanto para nós, os catadores, e também pelo meio ambiente, porque a geração, o que a gente está consumindo e o que empresas, indústria estão tendo que colocar no mercado, gente, assim, a nossa natureza está sendo assim, sugada, o que tem e o que não pode. Né? Sim. E, Florzinha, você sente que as pessoas estão educadas? Ou isso é bobagem? Ainda não está na nossa consciência? De uma forma Olha, geral. A gente pode dizer assim, algumas pessoas, como eu disse, já pegou a consciência da importância da gente fazer a coleta seletiva na nossa casa. Porque tem uma amiga nossa do Instituto, que ela fala assim, eu me arrumei, eu fui para o supermercado fazer minha compra, né? Vou para cá. E eu pensava assim, eu achava o máximo quando eu ia fazer compra, encher meu carrinho, andar pelos corredores lá e comprar aquilo tudo. Né? E depois que eu conheci essa dimensão da sustentabilidade, a gente vê que não tem necessidade, e a responsabilidade é minha. Quando eu fui ou no supermercado ou fazer uma compra, ou seja, do vestuário, de calçado, né? A responsabilidade da destino, aquilo também é meu, né? Porque a gente fala assim, eu comprei, eu faço o que eu quero, então faça da maneira correta, né? Porque hoje é impossível uma pessoa adulta dizer que não sabe da importância da coleta seletiva, como isso é importante hoje para nós, os seres humanos, né? E como eu disse, não tem a coleta seletiva, tem um catador avulso. Não tem um catador avulso, a gente tem pontos de entregas voluntárias. E se quiser fazer dentro de uma cooperativa, direto na cooperativa, é só alugar no 156, que você vai saber se tem uma cooperativa mais perto de você. Então, da mesma maneira que eu me produzo para ir buscar, não precisa produzir, vai juntando e faz a sua destinação correta. Sim. O planeta agradece e muitas pessoas agradecem. Bom, depois dessa aula, nós vamos para aquele momento que gostamos tanto nos nossos conteúdos, o Haja. Bora, Laura? Bora, Bernardo. Haja. Então, pessoal, para encerrar, nós do Leia sempre propomos uma forma de agir e de fazer diferença nessa mobilização pela preservação do meio ambiente e o uso sustentável dos recursos naturais. Quer transformar a realidade da sua comunidade ou da sua vizinhança? Sem mobilização da sociedade civil, nada vai para frente. Se liga, gente. Diz aí, Florzinha, como agir para valer os direitos do catador? Consciência mesmo, sabe? Porque a gente viu que dá para fazer, né? A gente viu que podemos, né? Que a gente... Todo mundo ganha, eu digo assim, se a gente faz, né? A gente evita, porque é igualzinho a coleta que é feita aqui do lixo, né? Tem que pagar a empresa que tira daqui, leva lá para Sabará, e outros municípios também que trazem de longe para colocar lá em Sabará. E se a gente conseguisse agregar realmente mais bairros, mais condições de recuperar esses resíduos e fazer com que a gente seja valorizado pelo trabalho, né, que a gente está prestando um trabalho, né, para o estado, para o município, eu acho que falta mais o querer, sabe, força de vontade, porque dá para fazer, basta querer, né? E a gente vê um trabalho que foi feito no Carnaval,
né? Esse ano a gente teve a oportunidade de ampliar muito a coleta seletiva, a gente viu um montante de resíduo que deixou ir para o aterro, né? Com o trabalho que ampliou esse ano com os catadores no período do carnaval. Então a gente viu assim que foi algo que dá para fazer, basta querer juntar forças e fazer algo que vai beneficiar a todos. Começando dentro de cada lar, né, fazendo a coleta seletiva, separando seus resíduos, e procure conhecer, como eu disse, o ano passado, né, lá na Comarca a gente teve o encontro, né, da Semana Lixo Zero, e teve pessoas que saíram de lá impactadas, que a gente ouve falar, tem a cooperativa, mas quando você vai lá e você vê a dimensão do que é feito, você vê assim, poxa vida, eu posso fazer a diferença nessa questão, né, que a gente vê várias questões que a gente tem nas políticas públicas, nas políticas partidárias, né, e é uma questão tão simples. Então, o que eu peço, né, que a gente comece dentro da nossa casa, né, com o nosso consumo, tendo o consumo realmente consciente, né, quando eu vou ao supermercado eu preciso disso, eu preciso levar isso, né, porque você vai também valorizar, né, o seu bolso, o seu financeiro e tudo mais, mas a questão da sustentabilidade, né, da gente trazer para casa aquilo realmente que eu preciso, né, eu consumir, eu não preciso mais daquele resíduo, da destinação correta, e passa a conhecer as cooperativas. E quando vê um catador na rua, né, que a gente passa a ver assim, aquele ali é um agente ambiental, ele está fazendo algo que vai beneficiar a minha família, porque a gente ouve muito, eu estou fazendo isso pelos meus filhos, pelos meus netos, né, em outros âmbitos, mas em termos ambiental a gente precisa unir forças para cuidar demais disso, né, porque que ar, que água, que planeta eu vou deixar para os meus descendentes, né, e a gente precisa pensar nisso. Uma boa dica para quem quer se aprofundar mais nos assuntos que a gente falou aqui hoje sobre resíduos sólidos é ler nossas reportagens lá no blog do Leia. É só acessar blog.leia.org.br. Você vai ter acesso a todo o material que a gente já produziu sobre esse assunto. E a gente tem muita coisa. Tem série de reportagens sobre os caminhos do lixo no Brasil, tem e-book para baixar de graça, tem vídeos e muito mais. O conteúdo é bem didático e pode ser usado em salas de aula, reuniões de empresas e qualquer outro espaço que se proponha a refletir sobre a importância da reciclagem. Vai lá, gente, vale a pena. E se ainda querem saber mais sobre a situação ambiental de determinado município, acessem leia.org.br e conheçam nossa plataforma de dados ambientais georreferenciados. Saibam qual a classificação de risco das barragens de rejeito, os índices de qualidade da água, as estações de tratamento de esgoto, os aterros sanitários, os focos de queimada, a média anual das temperaturas registradas e muito mais. O Leia também monitora em tempo real a tramitação de mais de 200 projetos de leis ambientais da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Divididos em 8 temas, vocês clicam e descobrem todas as proposições em andamento que podem influenciar as suas vidas, de suas famílias e da comunidade. É isso aí, gente. Até a próxima. Conheça, monitore, haja. Tchau, Laura. Até, Bernardo. Até a próxima. Tchau, pessoal. Esse programa é produzido pelo Observatório de Leis Ambientais, Leia, um projeto da Associação dos Observadores do Meio Ambiente e do Patrimônio Cultural de Minas Gerais, em parceria com o Ministério Público de Minas Gerais, através da plataforma Semente. Esse episódio teve locução de Laura de las Casas e Bernardo Campomise. A produção é do Diogo de Castro e da Laura de las Casas. Trilha sonora, Marcos Frederico. Edição de áudio, Liquidificador Estúdio. Escuta.